Eu falo agora com o deputado Ivan Valente, do PSOL, que integra esse grupo técnico. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego, a todos os telespectadores aqui da Band News. Prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Bom, o texto aqui a gente já teve prévio conhecimento, né? Alguns pontos importantes. Quais o senhor destaca? Está chegando aí um consenso, ou pelo menos um encaminhamento para uma maioria na Câmara. Qual a avaliação do senhor? Bem, Diego, eu acho que a reforma tributária é um assunto em que todos concordam que não pode se permanecer como está, entende? Esse manicômio tributário que nós temos, né? Mas, por outro lado, todo mundo é a favor de uma reforma tributária, mas qual a reforma tributária? Então, nós do PSOL colocamos logo na entrada a seguinte questão: nós seríamos favoráveis à tramitação concomitante da reforma tributária do consumo, que é do que está tratando essa emenda constitucional, mas concomitantemente com a questão da renda e do patrimônio, que é onde a gente vai mostrar de verdade as grandes desigualdades sociais de renda, e nós vamos mostrar que no Brasil nós temos questões que já estão resolvidas lá de trás e que não avançam. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas foi votado na Constituinte, ele está na Constituição, só falta uma lei complementar, nunca foi votada, né? Um projeto de resolução pode mudar drasticamente o imposto sobre heranças, que no Brasil acaba sendo, na prática, de 4%. É de 8%, mas a maioria dos estados dão 4%. Né? E o que acontece? Nos países europeus, nos Estados Unidos, é 40%. Né? Nós não tratamos disso aqui nesse momento. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa lucros e dividendos. É o Brasil e a Estônia. Por que nós não votamos? É projeto de lei, não é emenda constitucional. Não precisa de 308 votos. Então, nós, de cara, falamos, olha, imposto sobre o consumo é necessário fazer, porque é regressivo. E quem paga mais é o trabalhador, é o de baixo, é o cidadão, porque ele consome 80% da renda dele com alimentos ou com vestuário e etc. Isso é verdade, só que a questão é muito mais complexa. Né? É muito mais complexa. E quem é que participa desta primeira parte do imposto sobre consumo? Todo mundo vai ser favorável à simplificação dos impostos, todo mundo aí tem unidade, na eficiência da cobrança dos impostos, etc. Mas mexer com o arcabouço tributário brasileiro é complexo, porque você vai ter a arrecadação tributária na origem ou no destino, só isso, a transição vai levar 50 anos. Então, esta parte da reforma não terá um impacto imediato na vida do trabalhador, a não ser na lógica do ambiente de negócios, mas efetivamente ela não vai ter algo para mostrar. Então, tem muitas coisas que a gente não fez, é por isso que nós não temos os dados todos que impactam esta decisão. É lógico que você unificar 5 impostos em um é o que já fazem 170 países, ou seja, criar o imposto de valor agregado, o IVA. Isso aí nós concordamos. Eles optaram pelo IVA dual, quer dizer o seguinte, são 2 IVAs já, um da União e outro dos estados e municípios, mas isso não quer dizer que de imediato, né, nós vamos ter um impacto na vida da população brasileira. Então, tem coisas boas no projeto? Tem. Por exemplo, nós estamos cobrando retardatariamente que quem tem jatinho e iate não pagava IPVA, Diego. É absurdo, entende? Nós estamos botando isso aqui no texto. Mas por que não pagava? Entende? Porque era só colocar na Constituição algo, era transporte terrestre, era colocar mais um adendozinho, aquáticos e aeroviários, entende? Então, isso está lá, por exemplo. Bom, se você desonerar, quando você cria um imposto único, entende? Você elimina 5 impostos. Isso aí
significa o seguinte: se você tem uma cesta básica desonerada, você pode subir o preço. Ao mesmo tempo, se pensou numa coisa de retorno, o chamado cashback, né? É um retorno para os mais pobres, mas não se gosta de aprofundar isso. Apesar da gente ter colocado a concomitância do estabelecimento do IVA, que nós estamos chamando de IBS, com a questão do cashback, o cashback ficou como uma nota dizendo haverá cashback. Na prática, nós conseguimos introduzir a concomitância, que tem que ter o CPF das pessoas, que tem prioridade para negros, mulheres, etc., mas não estabelecemos se é o CAD único, entende? Que vai abranger 60 e tantos milhões de pessoas, se é pessoas para mais de 2 ou 3 salários mínimos que receberão um dinheiro de volta na sua compra direta. Não tem nada disso resolvido, tá? Então, esse é um exemplo que eu estou dando, né, da complexidade. Tema muito complexo mesmo, né? Porque é um tema muito espinhoso e a gente sabe que hoje o sistema tributário brasileiro ele é muito até impeditivo, né, para algumas pessoas que não são dessa área entender exatamente como é que eles funcionam. Todo mundo sabe que a gente paga muito imposto, mas não entende exatamente como é que funciona o nosso sistema. É preciso simplificar, pelo que os especialistas dizem. E há um debate intenso, né? Esse grupo técnico do qual o senhor faz parte tem feito aí reuniões, tem ouvido diversas partes da sociedade brasileira. Tem mais um tempinho aí, né? A gente está no dia 7 de junho, a expectativa é no começo de julho colocar para análise na Câmara, então tem alguns pontos que precisam ser azeitados nesse caminho. Certamente, Diego. Nós do PSOL, inclusive, eu como representante do partido, deixei em aberto a posição, porque nós queremos ver os cálculos efetivos, né? Nós queremos ver qual é o impacto efetivo que essa questão vai ter. Então, por exemplo, foi criado um fundo de desenvolvimento regional, que na verdade é nacional, né? Não é só para estados. Eu concordo que tem que ter uma transição, mas, ao mesmo tempo, os estados querem que a União banque o conjunto do fundo. Isso significa mais de 100 bilhões de reais, né? Então, na prática, o ministro Haddad e o API não em nenhum momento falaram quanto vai ser esse fundo, né? A segunda questão é que eu acho que, se você tirar... O que acontece é uma disputa dentro do PIB aqui. Trabalhador não entra nessa disputa. Quem entra é o agronegócio, é a indústria, tá? É os serviços, tá? São os governadores, os prefeitos, o pacto federativo. É gente que tem poder de influência, de pressão e etc., inclusive junto aos parlamentares, né? E aqui, quando você for para a prática, quando você cria uma alíquota única, que é o que estão tentando fazer, e fixá-la num ponto que ainda não foi fixado, está aí a questão, sei lá, vai ser 24%, nos países europeus, na OCDE é menos do que isso, tá? Mas se você começa a diferenciar vários setores, por exemplo, o agro não quer pagar mais do que 10%, né? E ele tem um grande peso. Os serviços não querem pagar, o outro não quer. Quando você cria regimes diferenciados, quando você quer tirar também da saúde, da educação, do transporte coletivo, da construção civil, se você tira de um, você vai subir a alíquota geral. Quem paga a alíquota geral é o consumidor no geral. Olha, então, pode dar um empate aí, entende? Ou seja, para que você fez uma reforma? O trabalhador, quando ele tiver uma nota fiscal na mão, hoje ele não sabe quanto ele paga de imposto. Agora, quando sair um IVA, como é na Europa, é assim, vai sair a nota fiscal lá do supermercado. 30% é de imposto, ou 25% é de imposto. Enquanto ele já pagava esse imposto, mas ele quer saber de onde saiu o imposto. Então, se você aumenta muito, se você diminui de setores que têm capacidade de pressão, você aumenta para todo mundo. Então, esse equilíbrio ele é instável. Então, tem muitos fatores que incidem sobre isso. Por isso, essa ideia do Lira de ter que marcar todo o custo e um mês até julho, para nós, ela é resistente. Quanto mais esclarecimento você tiver da sociedade, melhor. Segundo, nós queremos garantias, e nós conseguimos passar isso no texto em algum momento, de que a reforma do imposto de renda, essa interessa.
porque você tem 210 bilionários no Brasil que arrecadam, que tem 1 trilhão e 200. Se a gente não achatar a pirâmide lá em cima no futuro, o que vai acontecer é que você vai resolver o problema de quem já tem dinheiro, entende? E você não vai aumentar a capacidade do Estado brasileiro de intervir. Então, todo mundo quer que a reforma seja neutra, que não aumente carga tributária, mas a questão não é só aumentar, é que não existe reforma tributária sem fazer justiça social e sem fazer justiça fiscal. Se não houver isso, então não haverá uma reforma de verdade que interesse a grande maioria da população brasileira. Então eles vão jogar a questão do patrimônio, né? Ou seja, o imposto sobre heranças, ou o imposto sobre o imposto territorial rural, ou o imposto de renda, as escalas do imposto de renda e a elevação do piso, que o Lula está falando em 5 mil, etc., para um segundo semestre, ou talvez lá no outro semestre. Ou seja, quando se fala em ambiente de negócios, você está ligando a política como um todo. Então, pode ter outras questões que impeçam se votar essa segunda etapa. E essa é a nossa luta lá no Congresso Nacional. Nós deveríamos ter feito concomitantemente as reformas da renda e do patrimônio e do consumo. Mas como não está sendo feito, nós não temos uma garantia que depois isso será feito, porque é aí que os pobres entram mesmo, é aí que se distribui renda no nosso país para valer. Tá certo, vamos seguir então acompanhando as discussões. Deputado Ivan Valente, obrigado por nos atender, um abraço, uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, Diego, um abraço a todos aí da Band News. Valeu, obrigado.